Olá! Eu vou começar o nosso vídeo de hoje te perguntando: você sabe a diferença entre alimentos pré-bióticos e probióticos? Você sabia também que existem alimentos que vão promover a nossa saúde e tem alimentos que vão roubar a nossa saúde? E esses alimentos que promovem mais bem-estar, saúde e dão um melhor funcionamento para o nosso corpo, eles são chamados de alimentos funcionais. Os pré-bióticos e probióticos fazem parte desse grupo de alimentos que nos proporcionam mais saúde e que são considerados alimentos funcionais. Há milênios já se escutou falar que teu alimento seja teu remédio e que teu remédio seja teu alimento. Essa frase ela foi pronunciada há mais de 350 anos antes de Cristo. E só agora, na década de 80, é que os cientistas começaram a investigar a propriedade de alguns alimentos que vêm realmente prevenir doenças, ajudar o nosso corpo a ficar mais forte, mais resistente. Só que, infelizmente, existe uma indústria também aí que fizeram alimento super gostoso, mas que desequilibra totalmente o nosso microbioma. A gente já falou aqui no canal, em vídeos anteriores, sobre exatamente a importância da gente manter um microbioma funcionando bem, mas hoje nós vamos voltar a esse tema exatamente para que a gente entenda melhor o que são alimentos pré-bióticos e probióticos e que esses alimentos ajudam a evitar problemas de desequilíbrio no nosso microbioma, ou seja, na nossa flora intestinal. E a microbiota intestinal humana exerce um papel importantíssimo tanto na saúde quanto na doença. Na origem da palavra probiótico, pro quer dizer a favor de, né? E bio, vida. Então, probiótico é algo que promove vida, mas eu vou compartilhar com você a definição que eu encontrei nesse artigo e o link para que você tenha acesso ao artigo vai estar aqui na descrição do vídeo, onde os probióticos eram definidos como suplementos alimentares à base de micro-organismos vivos que afetam beneficamente o animal hospedeiro, no caso o homem, promovendo o balanço de sua microbiota intestinal. Essa definição foi feita em 1989 e em seguida se coloca o seguinte: diversas outras definições de probiótico foram publicadas nos últimos anos, uma citação de 2003. Entretanto, definições atualmente aceitas internacionalmente é que eles são micro-organismos vivos, administrados em quantidades adequadas, conferem benefício à saúde do hospedeiro. Essa definição foi também de 2003. Então, a diferença que está da primeira definição para essa última definição é que esses micro-organismos vivos, que são os probióticos, eles não estão só levando saúde para o intestino, para a flora intestinal, mas para a saúde de um modo geral do hospedeiro. E neste mesmo artigo, nós temos a definição do que são pré-bióticos, que são componentes alimentares não digeríveis que afetam beneficamente o hospedeiro, no caso o homem, por estimularem seletivamente a proliferação ou atividade de populações de bactérias desejáveis no colo. Então, enquanto os probióticos são bactérias benignas, os pré-bióticos são um alimento que vem promover a proliferação
dessas bactérias benignas. Se você não viu ainda o vídeo que a gente colocou aqui no canal falando sobre a importância das fibras, nesse vídeo a gente fala que exatamente as fibras, elas são componentes que elas não são digeridas pelo organismo humano, mas elas são digeridas lá no colo pelas bactérias. Então, essas bactérias, quando essas fibras chegam, o que essas fibras, se elas vêm nutrir essas bactérias boas, elas são quem? Os prebióticos. Então, as fibras, quando elas estão sendo quebradas por essas bactérias, ou seja, digeridas pelas bactérias, elas produzem substâncias que vêm promover a nossa saúde, a saúde do nosso corpo. Então são várias as substâncias, não é o caso agora da gente falar de todas essas substâncias que são promovidas, ácido graxo, a gente falou um pouco no vídeo anterior. Então o que a gente precisa entender é que se o corpo recebe probiótico e prebiótico, há uma maior chance do nosso corpo promover saúde, né? Ele está saudável. Só que tem uma autora, que eu também vou ler o texto para vocês, que eu achei bem interessante, onde ela coloca assim: consumir probiótico é importante sim, mas ela fala mais importante é não consumir alimentos que desequilibram a nossa flora intestinal, que deixa a nossa flora precisando do suplemento, né, com esses probióticos. Nós temos bactérias no nosso corpo muito mais do que células. Nós temos um organismo vivo, uma floresta, né, dentro da gente. Eu acho que eu já até falei em outros vídeos, que precisa se alimentar. Então, se a gente não alimentar essas bactérias boas, com certeza quem vai predominar no nosso corpo são as bactérias ruins. Então a gente tem as bactérias do bem e as bactérias do mal. Então precisamos consumir sim os prebióticos para alimentar bem essas bactérias do bem. Entenderam? Então, às vezes, quando a gente desequilibra o nosso corpo, que realmente necessita de uma suplementação de probióticos, é quando a gente come muito industrializado, independente disso, a gente está consumindo muito toxinas que vêm na própria alimentação. Nós estamos, infelizmente, tentando correr dos agrotóxicos, mas eles estão aí para garantir que vai ter alimento para todo mundo. Então, infelizmente, a nossa alimentação, mesmo que a gente procure um alimento mais orgânico, mas quando a gente dá a preferência para os refinados, que não tem fibra nenhuma, para muita comida com gordura saturada, comer muita fritura, muita batata frita, infelizmente muito açúcar, e tudo que se transforma em açúcar, as bactérias ruins amam açúcar. Então o que acontece? Muitas vezes a gente fala assim: minha barriga está inchada, eu não estou fazendo digestão, eu estou com refluxo, nada está funcionando. É porque nós estamos com uma alimentação com mais desequilíbrio do que equilíbrio no nosso microbioma. Então essa autora, ela fala exatamente isso que eu vou ler agora para vocês. Como que a gente também pode fazer uma prevenção através da nossa alimentação saudável. Sobre como comemos, o que se vê de qualquer forma é que o tipo de alimentação que temos hoje não é saudável para a microbiota intestinal, pois carece de fibras e polifenóis. Enfatiza essa especialista coautora do livro Alimentação Prebiótica. Assim, para evitar patologias digestivas, antes do probiótico é preciso ter boa diretriz na mesa. E, praticamente, desde o primeiro minuto de vida, a janela de oportunidade para a microbiota, quando nossa flora é formada, o que determinará muitas doenças futuras, vai da gestação até os 3 anos de idade. E inclui o parto, o tipo de aleitamento, o ideal é que seja materno, e os primeiros alimentos, conclui Sanches. Só para a gente tomar consciência da importância, desse trato intestinal estar saudável, dessa microbiota saudável,
O nosso intestino ele é formado no mesmo momento que também está sendo formado o nosso cérebro. São os primeiros órgãos a serem formados quando a gente está sendo gerado. Essa microbiota ela já começou a existir a partir daí e tem influência com o tipo de parto, o tipo de amamentação e mais ainda a nossa responsabilidade como pai e como mãe de não dificultar a vida do nosso filho a nível de saúde com uma alimentação inadequada. Então daí a gente assumir essa responsabilidade de que nós somos responsáveis pela nossa saúde a partir do momento que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, resumindo, essa dupla formada pelos prebióticos e probióticos promove um equilíbrio para o nosso microbioma. Como? Os prebióticos alimentam os probióticos e os probióticos fornecem substâncias para o nosso corpo ser mais saudável. Esses são resumos, simplificando, mas de um modo geral, quando a gente está com o nosso microbioma em equilíbrio, olha os benefícios. Isso fortalece o nosso sistema imunológico, limpa o organismo de toxinas, combate o estresse e a ansiedade. Aí eu fiquei pensando, como que vai combater o estresse e a ansiedade? E aí eu vi que no nosso intestino, quando ele está bem, ele produz a serotonina. E a serotonina é o hormônio da felicidade. Então, quando a gente está com o hormônio da felicidade, não tem como a gente deixar que a ansiedade e o estresse domine esse nosso sentimento, né? Mas, gente, é bem mais profundo, é muito mais do que tudo isso, porque envolve muitos outros fatores quando a gente está com o nosso corpo em equilíbrio. E para isso precisamos começar a pesquisar, estudar e aprender mais sobre alimentos. E se a gente consegue colocar no nosso corpo mais alimentos funcionais, com certeza o nosso corpo vai funcionar bem melhor, vai promover muito mais saúde e bem-estar para a nossa vida. E eu vou deixar aqui alguns exemplos de alimentos probióticos. No nosso vídeo passado nós já falamos de algumas fibras, já falamos mais dos prebióticos, mas vamos tentar entender um pouco o que são alimentos probióticos. Então são alimentos vivos, são micro-organismos vivos que estão nos alimentos que estamos consumindo. Então aqui como exemplo nós temos, por exemplo, leite fermentado, vinagre de maçã, azeitona verde, sopa de missô, o próprio missô, e temos também o chocolate amargo, eu até me surpreendi que eu não sabia, tá? Nós temos o kefir, os iogurtes naturais, nem todos os iogurtes são probióticos. E eu lembrei, quando eu era criança, eu comia muita coalhada mesmo feita em casa, né? Quer dizer, na casa da minha avó, onde tinha vaca, e a gente fazia aquele queijo bem natural e aquela coalhada. E hoje eu estava vendo que até assim, os iogurtes, os queijos que a gente come, não tem tantos micro-organismos vivos, porque está tudo pasteurizado, né? Então a gente está com um pouco mais de dificuldade de consumir esses alimentos probióticos. Mas também nós precisamos aprender a fazer bastantes fermentados, tá? Se a gente realmente tiver a fim de colocar um alimento mais rico em probiótico na nossa alimentação, é só a gente aprender que não é nada do outro mundo a gente realizar. Então nós temos algumas bebidas fermentadas que são probióticos, né? Como a kombucha, né? Que pode ser chamado de kombucha ou kombuchar. E recentemente eu aprendi a fazer e em um outro momento eu vou conversar com vocês sobre o kombucha, tá? Que é uma bebida fermentada milenar e que demorou a chegar até o nosso cotidiano, né? Quer dizer, algumas pessoas já estão usando com mais frequência e tem pessoas que talvez nunca ouviram falar que existe essa bebida, né? Que também é um excelente probiótico. Pra gente resumir também, nós temos alguns prebióticos que fazem parte da nossa cozinha. Por isso que quando eu falo assim, vamos deixar de comer tanto industrializado, que às vezes vem com muito sal, né? E aí ele já não tá tão saudável. Mas vamos comer cebola natural, alho, são excelentes prebióticos. Vocês sabiam? A chicória, o chucrute.
A biomassa de banana verde também é um excelente prebiótico. Também aqui no canal eu já ensinei como que a gente faz a biomassa de banana verde. Então, o importante agora é a gente entender que a nossa alimentação possa ser o nosso remédio, né? Ou seja, que ela evite que a gente fique tendo que tomar remédio, que essa é uma das nossas propostas, que a gente possa ter uma vida mais saudável pelo nosso estilo de vida, pelas nossas escolhas. Parabéns por você ter chegado até aqui no nosso vídeo. Se você realmente achar que é importante, você compartilha com as pessoas que você ama, deixa seu comentário. Não esqueça de fazer sua inscrição, porque essa inscrição é muito importante para o crescimento do canal. E eu te vejo no próximo vídeo.